Gente, bom dia pessoas. Bom dia. Bom dia a todos os participantes mais uma vez. É com muita alegria que nós iniciamos novamente a nossa atividade de socioterapia aqui na Casa dos Conselhos, na Rua dos Metalúrgicos, 77, Centro, Cruzeiro, São Paulo, para a gente socializar informações, né? A socioterapia é um espaço de socialização de informações, onde nós buscamos uma dialogicidade que apresente-nos respostas para as nossas questões. Tá? Hoje eu trouxe o tema para nós na socioterapia. O tema será da área de educação, mais especificadamente formação educacional com vistas à atuação profissional. E é um tema muito interessante, como todos os temas são muito interessantes, né? Mas hoje nós socializaremos informações no tocante ao processo de formação educacional com vistas à atuação profissional. Nós ouvimos falar bastantes coisas acerca da formação educacional, da importância de uma formação educacional, e cada vez mais otimizada, cada vez mais bem qualificada. E também a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional coloca o processo de formação educacional na rede de ensino básico como algo preparativo para o trabalho, para a profissionalidade. Mas o que nós vamos acabar por constatar é que nós temos uma formação educacional, e agora estou falando, acabando por constatar, lembrando mais uma vez, tendo em atinência a nossa localidade, tá? Nosso município, nossa região, no máximo a nossa região, mas com atinência predominante no nosso município. Então o que nós vamos observar? Nós temos uma formação educacional, ou seja, a criança hoje ela já é obrigada a se matricular numa escola, mas o Estado, né, obriga a matricular, obriga-se a matricular essa criança, né, os pais os responsáveis, mas o Estado não obriga ela a ter um emprego. É curioso isso, né? Você tem uma obrigatoriedade no processo de formação, né, na escola, mas você não tem uma obrigatoriedade de emprego. Seria interessante que o Estado também desse essa obrigação, porque a formação educacional, embora pela Lei de Diretrizes e Bases, ela visa uma socialização, né, pessoal também, humana, também tem essa prerrogativa, né, de formar o ser para uma vivência, para uma convivência social, mas essa convivência também ela tem intrínseca o trabalho, o fator trabalho, ela precisa trabalhar, né? Então a formação educacional, ela hoje é tratada com um olhar, pelo menos assim nós vamos observar nos textos, inclusive até no material didático percorrido pelas escolas, né? Falando muito numa formação técnica. Então a formação educacional, ela está bastante voltada para uma capacitação técnica, para um fazer técnico, para uma atividade de trabalho técnica. Só que há uma coisa que passa desavisada nesse contexto, que a cada vez mais o mercado de trabalho vem demandando menos técnica. Pelo menos numa definição de técnica como prática mecânica bem precisa, né? Aquele fazer técnico de engenheiro, né? de engenharia, aquele fazer de cálculo. Os computadores já estão calculando. Hoje ninguém precisa, né? Não se faz mais cálculos mentais. Você insere os dados nos sistemas e eles já saem com as informações. Já sai pronto, né? Os robôs vêm assumindo cada vez mais a parte técnica mecânica do ser humano, né? Que a gente chama também de automação. Vem cada vez mais
automatizando-se os processos de produção industrial. Então, o que não tem se falado muito nessa formação educacional? Que a importância maior é da formação da pessoa, do ser humano, tanto da criança ou daquele jovem ou até adulto já iniciando no curso superior, né? Ou no curso técnico, que muitas vezes a gente acaba esquecendo que o curso técnico é um campo bem interessante, porque ele tem uma formação mais reduzida, mais precisa, mais específica, né? Então é uma atividade profissional também que deve ter uma atenção. Uma coisa muito interessante na formação educacional, e há esforços governamentais nesse sentido, há políticas nacionais de educação contemplando esta visão, de que formação educacional tem que ser algo que contemple a municipalidade, a localidade. Tanto que uma das propostas agora para a política de educação é que 60% da base curricular seja de conteúdo nacional, mundial, né, universal, que fale de tudo, mas que 40% dessa base curricular seja localidade. Então, geografia, nós vamos falar aqui na cidade de Cruzeiro, do Rio Paraíba. Mercado de trabalho, nós vamos falar cidade. Não adianta eu ficar aqui num processo de formação educacional, mercado de trabalho, desemprego, lá nos Estados Unidos, a queda da Bolsa de 1929 e o desemprego. Se a pessoa que está aqui passando por este processo de formação, ela vai trabalhar aqui nesse município. Então, exatamente, vai trabalhar dentro da cidade. Então eu preciso tratar de questões atinentes à cidade. E isso passa-se desavisado muitas vezes. E estou falando desavisado, falando como profissional de TI. Porque o que ocorre é o que nós chamamos de homogeneização. O que é homogeneização na teoria da tecnologia da informação? É quando as tecnologias, as mídias, por expor um tema, por expor um assunto, fica todo mundo falando daquele assunto. Mas esse assunto é lá nos Estados Unidos, é lá na França, é lá em São Paulo, é lá em Brasília. Não tem a ver com a minha municipalidade, a minha localidade. E a gente todo mundo fica falando daquela coisa, né? Vou pegar um exemplo. Recentemente todo mundo ficava me perguntando em quem eu ia votar para presidente da República, que vai assumir uma cadeira lá em Brasília, né? É interessante que muitos me fizeram essa pergunta. Até os caixas de supermercado começaram a me fazer essa pergunta. O que eu estou mostrando aqui? Este fenômeno da homogeneização, que é quando as pessoas ouvem coisas e começam a reproduzir com base no que as mídias estão divulgando. É como se, estou pegando um gancho das eleições recentes, é como se o município não tivesse mais questões a serem tratadas. Como se não tivesse mais questões políticas a serem socializadas em âmbito local. E ficou-se, durante um bom tempo, falando-se de uma política nacional e abrangendo, uma nacionalidade que desconsiderou assuntos da localidade. Então, esse fenômeno da homogeneização é um fenômeno que nos leva à atenção única, fica todo mundo focado numa coisa e deixam outras coisas de lado, o que eu estou chamando de desavisado. E aqui falando da formação educacional, isso acontece muito no processo de formação educacional. Por quê? Porque como nós assistimos televisões, lemos jornais, pelo menos a maioria de nós, a gente acaba buscando informações de outras regiões, socializando em nosso cotidiano e não dando conta que são assuntos que não têm relação direta com o nosso cotidiano. É daí que muitas vezes nós vamos enfrentar algumas problemáticas, alguns desafios, porque nós não estamos percebendo que nós estamos sendo levados a tratarem de coisas que não dizem respeito à nossa realidade cotidiana. E aqui eu estou chamando a atenção para a formação educacional, tanto para aqueles que trabalharão numa perspectiva de elucidar, ensinar, compartilhar sobre formação educacional,
tanto aqueles que estão buscando uma formação educacional, seja para si mesmo ou para os filhos, né? Ou enquanto professor. Formação educacional, então, precisa contemplar esta localidade, porque é importante termos em mente que este ser que está em formação educacional, por mais que nós consideremos alguma importância de saber sobre o mundo, mas o mundo concreto para ele será o cotidiano na sua localidade. O dia a dia, né? O dia a dia. Por isso é importante eu focar nesse sentido e tratar a formação educacional. E pegando aqui, né, essa formação educacional que eu disse que a gente acaba falando sobre uma formação de relação social, não chamando muita atenção pelo aspecto do trabalho, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já prevê que a formação educacional seja para isso. E o que eu estou interassociando aqui? Estou interassociando que mesmo ainda enquanto criança, né, no processo de ensino-aprendizagem, eu posso ter um olhar fortemente voltado para uma formação humana, e assim inclusive fazem países desenvolvidos como o Japão. Forma na infância um ser humano, né? O foco é formar um ser humano, não é alguém com uma capacitação técnica, não é alguém com espírito de competitividade, né? Como isso acontece no Brasil. No Brasil a gente tem provas desde as primeiras séries, né, dos primeiros anos, exatamente incentivando e estimulando a competitividade da vida social. E alguns países desenvolvidos acabam voltando para essa formação mais humanizada, né, mais humana, essa educação mais humanizada. Mas o que é interessante começarmos a pensar é que essa formação educacional, quando nos anos finais nós já começamos a nos voltar para uma formação educacional que tem um olhar atento para a realidade do mercado, né, que aquele aluno, que aquele educando busca. Olha que coisa interessante, porque se eu partir do pressuposto que todo alunado quer fazer a mesma coisa, já está aí um grande déficit de possibilidade realizadora. Porque se todos não irão escolher as mesmas áreas, nem todos procurarão emprego do mesmo modo, serão concursados, muitos serão empreendedores, muitos serão prestadores de serviços, muitos serão artistas. Olha que coisa interessante, às vezes nós estamos envolvidos no processo de formação educacional e nós não partimos do pressuposto que alguém quer tornar-se músico. Nós vamos falar, e aí, quer ser engenheiro, médico, advogado? Peraí, é o básico. E se esse ser está pensando em ser músico, escultor, né? É interessante começarmos a contemplar a individualidade no processo de formação educacional enquanto tutores, enquanto professores ou enquanto pais ou responsáveis. E por que eu estou começando a chamar a atenção? Porque essa formação educacional vai resultar naquilo que o ser vai ter enquanto bem-estar, ou seja, é a boa formação educacional, e estou chamando boa, que é bom para aquele que se forma, não para eu, formador, né? Porque às vezes a gente fala, o fulano teve uma boa formação educacional. É ele que diz isso? Não, é eu que estou dizendo. E como é que eu sei que é boa? É ele que tem que dizer se é boa. O formando quem tem que determinar se a formação educacional dele foi boa. Porque não adianta eu formar alguém, por exemplo, né? Uma ilustração. Eu formo um excelente engenheiro que quer ser músico. A formação educacional dele foi boa ou foi ruim? Né? Para ele está sendo horrível, né? Porque ele queria formar-se em música, queria ter estudado música. Bom, mas aqui eu começo a chamar a atenção com vistas à atuação profissional, e isso é um fator muito importante. Porque se vida social, nós também estamos dizendo relações sociais que abrangem o trabalho, eu preciso partir do pressuposto que toda a formação educacional nos primeiros anos, ela é uma formação humana. Na verdade, em todos os anos ela será uma formação humana, mas nos primeiros anos principalmente uma formação humana.
mas que com o passar do tempo eu já tenho de começar a conjecturar possibilidades de atuação profissional daquele educando. E é aí que é importante eu começar a analisar, a raciocinar mesmo qual é o projeto de atuação profissional a ser apresentado para este educando. Qual é o projeto? Porque assim, eu não posso supor que todos serão médicos, engenheiros ou advogados. Não dá para eu ter uma receita de bolo e dizer. É por isso que muitas vezes eu enquanto tutor, professor, acabo sentindo uma certa frustração no processo de ensino-aprendizagem. Eu acabo supondo que o aluno não tem interesse. E por que eu suponho que o aluno não tem interesse? Porque eu estou mostrando algo desinteressante mesmo, óbvio. Então não adianta eu persistir, querer o interesse, se eu não ofereço algo interessante. Como eu posso querer interesse oferecendo algo que não é interessante? Ora, onde está a lógica, né? Então é necessário eu considerar a busca daquela individualidade nesse processo de formação. E quando eu falo busca, né, considerar a individualidade, eu não estou dizendo um tratamento individual, eu estou dizendo uma consideração que existe uma individualidade naquele meu processo de formação educacional. Eu preciso contemplar que há pessoas com projetos distintos. E não dá para eu querer determinar que todos queiram as mesmas coisas. E por que eu estou chamando a atenção agora para esta atuação profissional? Que para este projeto é aí que vai se tornando mais importante eu apresentar um projeto de atuação profissional do que efetivamente uma capacitação técnica profissional. Não adianta eu trabalhar com o educando, formando para ele aprender a datilografar, se quando ele se formar não vai existir máquina de escrever. Não adianta eu formar o educando para aprender a fazer cálculos manuais, se quando ele se formar o computador já vai estar fazendo tudo. Não adianta eu formar o educando por uma capacitação técnica específica, se depois algo já vai ter automatizado aquela tarefa. Hoje em dia, né, no nosso município, que eu disse que falaria do nosso município, porque se eu for pegar o nosso país, eu vou falar dos mercadinhos sem atendentes. Então olha só, curso de balconista já está sendo extinto. Porque você já tem os mercadinhos, as chamadas vending machines, né, que são as máquinas de vendas, que você coloca dinheiro em espécie de nota ou moeda e ela te solta um produto. Nós já temos, né, no nosso país os mercadinhos com atendente automatizado, ou seja, uma espécie de supermercado que você pega um produto e você mesmo passa no caixa e compra. Paga com o seu cartão, uma espécie de autoatendimento como os do banco, só que em vez de você sair com o produto dinheiro, agora você sai com arroz, com feijão, com batata e com outros produtos, né? Mas falando do nosso município, então eu não posso pensar numa formação técnica se eu não sei o que este educando vai enfrentar em termos de atuação profissional. Então por isso que eu não posso mesmo partir da premissa que ele encontrará inexoravelmente uma atividade que não necessariamente ele vai encontrar. Aliás, nós vamos observar que via de regra, né, eles não encontrarão. Quem é que nunca fez um curso que não trabalhou? Acho que todos nós bons brasileiros, né? Exatamente porque não se tem uma cultura de que você tem de ter uma formação generalista. E o que eu estou chamando a atenção formação generalista? Porque os especialistas estão chamando a atenção que o profissional do futuro, o mercado vai demandar dele apenas habilidades comportamentais. Olha que interessante. O profissional do futuro, ele não vai se formar engenheiro. Ele está muito longe, não, né? Não, já está começando. Já está começando, inclusive o nosso município.
né? Por isso eu trouxe o tema aqui. O processo de formação educacional com vistas à atuação profissional, ele precisa estar voltado principalmente para um processo de relacionamento entre pessoas, que pode sim ser um engenheiro, mas já articulando para que ele conheça o mercado de engenharia, a possibilidade de trabalho nesse mercado, para ele inclusive decidir se quer concluir essa formação, se ele quer migrar para uma outra formação, porque senão nós vamos formando pessoas, o que Pierre Bourdieu chama de miseráveis graduados. Um monte de pessoas com um título superior e sem condição de fazer, sem condição de trabalhar, sem mercado, sem possibilidade. E por que essas coisas acontecem? Exatamente porque forma-se uma pessoa sem atentar para este aspecto de processo de relacionamento entre pessoas, porque se ele estivesse se relacionando, ou ele já seria engajado no mercado de trabalho, ou ele seria redirecionado para um outro mercado de trabalho. Por isso que eu disse sobre a formação educacional, estar considerando cada vez mais, e o profissional do futuro só terá habilidade comportamental, né, que será a formação principal, porque em outras palavras nós estamos dizendo que as máquinas vão assumir boa parte. Hoje em dia você tem projetos de construção civil 100% robotizada. Se constrói uma casa com robô hoje, são as chamadas casas pré-fabricadas, né? Então, quer dizer, nós estamos extinguindo o trabalho do pedreiro, inclusive até mesmo do engenheiro de obra de campo, porque ele vai ser engenheiro de projeto no desenvolvimento de casas pré-fabricadas, né? E o que nós estamos observando aqui, né? Habilidade comportamental como a principal habilidade do profissional, e a formação educacional com vistas à atuação profissional deve contemplar então esta formação de pessoa, de comportamento. E quando eu falo comportamento, eu não estou me resumindo a chamar isso de modos. A pessoa tem que aprender um monte de modos para se comportar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a habilidade comportamental é como ela vai se comportar no mundo, no mercado, vai se relacionar, como ela vai formar seu network, como ela vai buscar articular no mercado, como ela vai interagir neste mercado, como ela vai se expor a este mercado. Enfim, como ela vai se comportar nessa vida social dela. E nós vamos começar a observar então a importância de uma formação educacional com vistas a uma atuação profissional. E o que nós temos aqui hoje, né, como propostas e o que o mercado tem para a gente como proposta? Há um crescimento, inclusive as políticas públicas têm se mostrado cada vez mais por este caminho, de formação à distância, processo de formação educacional à distância, que alguns defendem, outros criticam, mas como tudo no mundo, tem seus prós e tem seus contras, dependerá da premissa que estabeleçamos ulteriormente. Ou seja, se eu estou falando de uma necessidade de formar habilidade de relacionamento humano direto, obviamente quando eu falo uma formação EAD, isso deixaria a desejar. Mas se eu falo em formação conceitual, ampliação conceitual, desenvolvimento de habilidades técnicas e habilidades com tecnologias, logo o EAD se tornou a melhor opção. Se eu falo sobre necessidade de uma segunda formação, de um aprimoramento, de uma atualização, logo o EAD se tornou a principal, algo positivo, né? Algo que para mim vai ser, né? Falo inclusive por mim particularmente, embora eu já tenha realizado o curso superior presencial também, né? Cursei cursos à distância, e se alguém me perguntasse assim, o que é melhor?
eu vou dizer os dois, porque depende do que eu busco naquele momento. Num determinado momento de minha vida eu busquei um curso presencial e eu tinha condições e queria aquilo. No outro momento eu busquei um EAD e só tinha condições de EAD, né, e aquilo que atendia minhas necessidades. Então o que eu estou chamando a atenção aqui? Nós temos uma tendência ao curso EAD, mas o curso EAD não quer dizer que eu não possa trabalhar com habilidades comportamentais, bem pelo contrário. É o que eu estou chamando a atenção hoje na nossa socioterapia, da importância de trabalharmos em ambientes EADs com habilidades comportamentais. Por exemplo, nós estamos aqui numa socioterapia EAD. Há muitas pessoas que já acompanharam a nossa socioterapia da semana passada, já nos deram uma devolutiva, né? Então não estiveram aqui conosco pessoalmente, mas tiveram a oportunidade de assistir e apresentar-nos uma devolutiva daquela socioterapia. Então olha nós aqui explorando a socioterapia no ambiente da tecnologia da informação, no ambiente de eletrônicos mesmo, né? Utilizando estas mídias para desenvolvermos ainda mais nossas relações, nossas habilidades comportamentais, e aqui falo em habilidade comportamental no tocante à nossa socialização de informações, no tocante à gestão social, né? O quanto essa EAD pode nos auxiliar, porque nós, em contato com o ambiente de aprendizagem, quando a gente fala EAD, às vezes a gente pode ter uma definição muito simplista de que EAD é ensino à distância, né? E é muito simplista isso, ensino à distância. Mas o que é este ensino à distância? Ensino à distância, em outras palavras, como assim definem alguns teóricos, é a possibilidade do ensino à aprendizagem em tempo e espaço diversificado. Ou seja, a questão não é aprender à distância ou aprender pessoalmente. A questão é eu conseguir interagir num ambiente de ensino-aprendizagem, independentemente de onde eu esteja e com quem eu esteja. Seja eu enquanto educador, enquanto educando. E o que é interessante é que nós vamos observar que, uma vez que nós não estamos reféns, né, a grande desvantagem do curso presencial, do processo de ensino-aprendizagem presencial, é exatamente a inflexibilidade em todos os sentidos. Eu só tenho um educador, vai ser aquele cara o ano inteiro, a vida inteira, né? Enfim, eu não tenho uma possibilidade de trazer educadores de vários lugares. Olha a vantagem da aprendizagem à distância. É quando eu consigo, né? Falo eu, Alan, por exemplo, né? Conheci a majestosa professora doutora Andresa Lopes, da Universidade Federal de Santa Catarina, graças ao EAD. Já tive a oportunidade de ler um livro dela, tive a oportunidade de conversar com ela, ficamos amigos virtuais, né? Embora reais. E tudo isso só foi possível, né? Graças ao processo de ensino à aprendizagem EAD, né? Também fiz amizade com o Daniel Sartori, também do sul do nosso país, né? Enfim, com várias pessoas nós conseguimos interagir, e essa grande vantagem da EAD é quando nós conseguimos trazer conteúdos que sobrepujam e que transcendem aquilo que nós temos naquele momento, né? Que é só naquele momento, só naquele espaço. Essa grande desvantagem do curso presencial, né? De uma formação exclusivamente presencial. E o que eu estou chamando a atenção aqui é que exatamente essa atuação profissional, que embora às vezes eu vá interagir
com pessoas de outro espaço, de outros ambientes, de vários lugares do planeta, é quando eu também consigo fazer isso dentro do meu município. É quando eu consigo também uma aprendizagem EAD dentro do meu município. Não é porque eu estou no meu município que eu preciso, e será para mim mais interessante, enveredar para um processo de ensino-aprendizagem físico. E por que não será interessante? Porque é quando eu vou perder tudo mais que poderia ser me apresentado. Como eu aqui estou apresentando N coisas. Falei da formação educacional, do quanto que se perde, de uma formação técnica, como diz o meu amigo educador Murilo Gano, eu estou formando pessoas com conceitos que não existirão mais depois que ela se formar. E aí? Eu estou preparando essa pessoa para o mercado? Então eu tenho que contemplar uma realidade que me é inerente. E isso nós vamos conseguir trabalhando numa perspectiva de ambiente virtual, de tempo e espaço diversificado, que é quando eu consigo vislumbrar outras pessoas em outros espaços, né, em outros momentos, e essa atuação profissional vai começar a ser favorecida por essa inter-relação. Porque quando a gente pensa em atuação profissional, muitas vezes carregamos o estereótipo de que é uma boa capacitação técnica que gera um emprego, um trabalho. E isso não é verdade. Você terá excelentes técnicos que não terão oportunidade e não tão excelentes que terão oportunidade. Verdade. Então, o que é que define esta oportunidade? A minha relação social. Observe que a atuação profissional vai muito além de capacitação técnica, que eu inclusive disse que os especialistas estão apontando que será extinta e já vem se extinguindo. Mas Está acontecendo, né? já está acontecendo. Porque eu fico colecionando títulos, cursos, e não entro no mercado. Não que colecionar títulos e cursos seja ruim. O que eu estou dizendo é que não se resume nisso eu conseguir uma atuação profissional, eu atuar profissionalmente. Por isso que é importante, quando vamos escolher um curso, muito mais do que escolher um curso de qualidade, escolhamos uma escola de qualidade. E que escolhamos uma escola sem tradição. Que às vezes nós falamos, a escola de tradição é algo muito bom. Esquece. Fuja o mais rápido possível, que ela está querendo te ensinar o passado. E você vai sofrer para viver no futuro. Porque ela quer te ensinar tradição. Hoje em dia não é isso. E hoje em dia não é isso. Porque a dinâmica é muito veloz. A dinâmica é muito dinâmica. Então eu preciso contemplar, né? Só faltou eu dizer, fechar com a publicidade da universidade que eu sou tutor. Só faltou eu encerrar assim. Mas obviamente eu também falo do meu universo, do que eu também vivo, do que eu contemplo, né? Então a universidade a qual eu sou tutor, ela vem trazendo tudo isso que está em vanguarda da educação. E isso é que é importante nós termos em mente. Então, formação educacional com vistas à atuação profissional tem de contemplar, acima de tudo, o que está na vanguarda, não na tradição. O que está na tradição tem que ser desvencilhado o mais rápido possível. Senão eu vou estar na contramão do progresso e da ordem das coisas, né? Então, formação educacional, como eu disse, nós iremos contemplar a formação humana, isso é muito importante, formação humana tanto da criança, quanto do jovem, quanto do adulto. É muito importante
termos isso como enfoque. E também já disse que a habilidade relacional comportamental é o que fará a diferença, porque eu vou conseguir interagir num bom ambiente de aprendizagem com um bom tutor, com um bom professor. E quando eu estou definindo bom, com aquele que relaciona bem comigo, não com aquele que tem títulos e vários títulos, mas aquele que se relaciona bem e compartilha comigo de sua experiência e de sua realidade. Como disse o amigo doutor Mário Sérgio Cortella, você se lembra dos seus professores, mas não daquele que te ensinou a teoria de Bhaskara, não daquele que te ensinou uma fórmula, mas daquele que te disse uma coisa que marcou na sua vida e que para você foi importante na sua trajetória. Mostrando que o verdadeiro educador é aquele que sabe viver uma experiência com o educando, aproveitando a experiência com o educando, se colocando também na condição de educando junto com o educando, que também estará na condição de educador concomitantemente. Aprende mais, né? Aprende mais. E é nesse momento que eu vou conseguir uma eficiente atuação profissional ou uma eficiente vista para uma atuação profissional. Porque essa atuação profissional vai demandar esse ser humano bem formado, bastante relacionador, com intensidade em suas habilidades comportamentais. E é isso que vai fazer dele, né, alguém que seja aquele que vai ter uma excelente atuação profissional. Porque aqui nós vamos começar a voltar a olhar para uma atuação profissional que me gere felicidade, que também é outra coisa que comumente nós não ouvimos. Venha fazer um curso e ser feliz, né? Não existe. Geralmente a gente não ouve isso. Mas fato é que todos nós seres humanos, estamos buscando a felicidade, implicando então que a atuação profissional, embora ela possa, né, falar numa linguagem técnica, falar numa capacitação técnica, falar de uma formação qualificada, profissionalizante para um mercado profissional, é importante partirmos do pressuposto que todo este processo ele deve caminhar em paralelo com um sentimento de felicidade, porque sem esse sentimento ele não realiza o curso, sem esse sentimento ele não ingressa no mercado, se ele ingressar ele não permanece nem no curso nem no mercado, né? Então é importante termos em mente que educação, como dizem alguns pedagogistas, é amar. E se educação é amar, tudo que nós vamos falar em educação, e não aqui o amar numa linguagem poética, literária, mas numa linguagem de ação, de exercício, de prática cotidiana mesmo. E aqui talvez, né, chamando a atenção para um processo de formação educacional que tem intensidade na sua realização. Nós vamos observar que o bom profissional é aquele que faz com intensidade o que ele faz. O bom aluno, o bom educando, é aquele que faz com intensidade o que ele faz. Dedicação. Dedicação, né? Exatamente. Né? E é isso que vai também ser demandado do educador, né? Para que ele tenha este olhar nessa formação educacional, para que ele consiga trabalhar com vistas a uma atuação profissional daquele educando, para que ele seja de fato elemento norteador, para que ele seja de fato um direcionador nessa atuação profissional, que ele consiga fazer com que o educando perceba-se enquanto aquele profissional que ele quer ser. E é claro que em termos práticos nós temos os próprios cursos mesmo de formação, cursos técnicos, o próprio processo de aprendizagem
vai abrindo estas possibilidades, abrindo este olhar. Mas eu, enquanto educador, preciso ser aquele que mantém este processo em fomento, em permanência, e não seja aquele finalista que diga, não, você tem que chegar aqui, esse é o seu caminho, e não importa como vai chegar. É quando, muitas das vezes, o educador desiste de caminhar, porque só foi apontado o fim para ele, e não foi apontado a beleza do caminho, a beleza da aprendizagem que vai além de uma atuação profissional, que é tudo que a atuação profissional lhe ensejará, né? Seja a dignidade do trabalho, a dignidade do sustento, a possibilidade de aprendizagem no mundo do trabalho, porque muitas vezes o trabalho é tratado como algo penoso, como uma punição, como, sei lá, um pecado, alguma coisa nesse sentido, né? Enquanto o trabalho pode ser aquilo onde eu encontro minha possibilidade de realização, se eu assim souber conduzir o educando, se eu assim despertar no educando para que ele busque no trabalho esta autorrealização. Porque se ele buscar no trabalho apenas o dinheiro, fatalmente ele será infeliz nesse trabalho. Concordo. Porque ele não vai buscar o trabalho, ele está buscando dinheiro. E ele tem que ir para o trabalho, ele vai ter um grande problema. Então ele precisa buscar de fato o trabalho, sendo o dinheiro uma consequência. Que é importante, mas é secundário de fato. O dinheiro precisa ser secundário de fato. E tanto a prova cabal que o dinheiro precisa ser secundário é que muitos estão desempregados. Se não fosse, já teriam morrido, desencarnado, porque não tem vida, não tem dinheiro, né? E curiosamente nós vamos observar que as pessoas felizes no trabalho, né, elas têm clara com elas que o dinheiro é secundário, muito claro, porque a excelente realização tem de vir, né, do próprio trabalho. E é quando eu vou perceber que um excelente curso ele vai ser bom pelo simples realizar do curso. E quando que o simples realizar do curso vai me ser prazeroso? Quando eu tiver um ambiente de aprendizagem prazeroso, um ambiente que resguarde esta cultura de aprendizagem, de crescimento, de aprimoramento, de busca, de perspectiva, de melhoramento, realização, né? É quando este ambiente de formação educacional, embora ele talvez não fale o tempo todo diretamente numa atuação profissional, numa vaga no mercado, ele está subsidiando, está alimentando esta atuação profissional, porque está agigantando aquele educando nesse processo, está subsidiando, está formando, está fazendo ele estudar cada vez com mais vontade, cada vez com mais dedicação, cada vez mais com mais vontade de estudar, de aprender. E aí a atuação profissional será consequência, a excelente atuação profissional será consequência, porque ele está buscando uma boa formação, ele está buscando uma boa realização, né? E por isso é muito importante a figura, né, de atores da educação com essa noção, não ficando no tradicional, onde você precisa estudar, ter diploma e conseguir uma vaga no mercado, né? Até porque as estatísticas nos mostram que não basta ter diploma para ter vaga no mercado. Aliás, talvez o diploma seja uma parte pequena desse processo, porque mais importante do que o diploma é como você realizou este curso para obter este diploma. Como chegou lá? Para esse diploma estar em suas mãos, como você perpassou por este processo que te certificou,
de um diploma numa área específica, né? Uma formação em específica. Como foi? Foi bem realizado, foi bem articulado, né? Não só você aprendeu, introjetou os conceitos, mas como assimilou esses conceitos para o teu cotidiano, na tua localidade. Porque às vezes eu fico falando de uma formação dos Estados Unidos, não sei o que, do mercado, e depois a pessoa tem um diploma e não vai para os Estados Unidos. E aí, como é que ela vai? Não vai para Brasília, como é que ela faz? Ela vai ficar no município, no máximo para algumas cidades vizinhas. E aí? Então eu preciso considerar o que este indivíduo, né, vai fazer nesse processo de formação, onde ele pretende atuar pós-formado, né, para que eu, neste processo de formação, lhe auxilie para que ele tenha, né, uma realização eficiente, para que ele tenha uma realização que atenda a necessidade de seus objetivos, para que ele realize tua meta, que é uma atuação profissional numa área específica, né? Uma coisa que é muito interessante, quando o educando ele faz determinado, é praticamente impossível ele não atuar, é praticamente impossível não haver vaga no mercado, porque é praticamente impossível ele não aprimorar no mercado, transitar em carreiras, é praticamente impossível, porque nós veremos que aqueles que fazem, inexoravelmente o resultado virá, não tem como não haver. Alan, mas vai depender de sorte, vai depender de... Bom, sorte eu dependo para estar vivo, então se eu falar que eu dependo de sorte, tudo tem sorte, tá, tudo bem, mas vamos dizer que a sorte esteja conosco, e agora? O que eu tenho que considerar? Bom, tenho que considerar agora o que eu vou fazer. A sorte já está comigo, o universo já conspira em meu favor, está esperando eu ser um excelente tal para me dar uma vaga, está esperando eu ser um excelente aluno para ter um excelente estágio, eu ser um excelente profissional para ter uma excelente vaga, eu ser um profissional mais bem capacitado para ser promovido. O universo já está conspirando a meu favor, a sorte já está comigo. Agora, se a sorte já está comigo, eu preciso só lançar a mão de utilizar desta sorte, né? Por isso a formação educacional com vistas à atuação profissional precisa contemplar, né? E aí buscando fazer uma conclusão do nosso tema, né? Formação educacional com vistas à atuação profissional, devemos considerar acima de tudo o ambiente de ensino-aprendizagem. Qual é a escola e quais são os professores que você está escolhendo? Quais são os profissionais que você está escolhendo para participar deste seu processo de formação educacional com vistas à atuação profissional, seja sua própria ou daqueles que lhe são tutelados? Então vamos atentar bastante para estas excelentes pessoas, né? Porque elas terão essa noção de localidade, terão esse carinho, terão este olhar para a individualidade, porque sabem que educação é amar, não é apenas vaga no mercado, não é apenas um pedaço de papel, um título a ser guardado ou pendurado na parede. Sabem que educação é amar, né? E por isso então considerarão todas essas necessidades do educando, do formando, né? Para que ele alcance seus objetivos e sinta-se efetivamente realizado durante este processo e após concluir este processo. Bom, alguém quer falar alguma coisa sobre o que nós falamos hoje, sobre a nossa socioterapia? Não? Concordo plenamente. Maravilha. Então, mais uma vez, nós agradecemos a participação de todos,
Quem quiser enviar sugestões sobre temas, quem quiser vir participar pessoalmente aqui na socioterapia, na Casa dos Conselhos, né? Mas também quiser participar virtualmente, pode mandar perguntas escritas, pode gravar um vídeo e mandar para a gente, que a gente valoriza um espaço de aprendizagem que transcende o tempo e o espaço físico, né? Então, fica a critério aí quem quiser participar, enviar alguma coisa para nós. Mais uma vez agradeço a presença de todos, muito obrigado a todos vocês, e muita paz e até mais.